Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Enquanto Jesus, tomando um barco, dirige-se a um lugar deserto e afastado, acaba de receber a notícia que João Batista tinha sido morto. Seguramente era alguém com quem Jesus tinha uma proximidade muito grande, seja porque era parente, seja pela própria missão. Não seria forçar o texto ou a narrativa dizer que havia um afeto profundo entre João Batista e Jesus. Então Jesus toma um barco e vai para um lugar deserto, possivelmente para um tempo de descanso e de recolhimento, como era algo um tanto quanto frequente na vida de Jesus. Uma vida intensa, doada aos outros, mas que também sabia retirar-se para rezar, para descansar, refazer as forças e aí oferecer então a sua vida de uma forma ainda mais profunda. As pessoas prestam atenção de que Jesus se dirige ao deserto e vão ao seu encontro, diz Mateus, a pé. Enquanto Jesus vai de barco, eles caminham a pé atrás de Jesus, sem medir as dificuldades do caminho. Ora, o caminho a pé é muito mais fadigoso, ainda mais nas ruas do deserto, no deserto de Israel, por assim dizer. Mas eles não medem esforços, não medem as dificuldades, vão atrás de Jesus. Poderíamos dizer que as multidões eram movidas pelo desejo profundo de escutar Jesus, de estar com Ele, de vê-lo. Eram atraídas pelo seu caminho novo. Haviam escutado Jesus possivelmente em outras ocasiões ou ouviram falar de Jesus e agora os seus corações se sentem atraídos e esse desejo move os passos independente das dificuldades. Uma primeira provocação é pensarmos a medida do nosso desejo para com Deus, para com o Senhor. E essa medida está muito ligada
justamente a essa disposição em deixar de lado as dificuldades e se pôr em caminho. Quais dificuldades somos chamados a transpor, a não considerar, para encontrarmos o Senhor? Precisamos fazer a nossa parte e precisamos então enfrentar as dificuldades movidos pelo desejo. Se as dificuldades nos param, é porque o nosso desejo de Deus não está tão aceso como deveria, como poderia. Então precisamos pedir ao Espírito Santo que reacenda esse desejo, que nos ajuda a ir além das dificuldades, para estar com Jesus, para ouvir a sua palavra, para trilhar o seu caminho novo. O Evangelho começa nos provocando a pensar da necessidade de reavivarmos o desejo de Deus e com ele a nossa fé. Como que se o Senhor nos dissesse: não se acostumem com o caminho. Não sejam pessoas que com o passar do tempo esmoreçam na fé e façam com que automaticamente as coisas que precisam ser feitas. As dificuldades dão a ocasião para que o nosso desejo seja experimentado, seja posto à prova e assim cresça. Porque quando os desejos são autênticos, as provas não fazem esses desejos amortecerem. Muito pelo contrário, faz crescer o desejo de alcançar a meta. Quando as dificuldades roubam o desejo, é porque esse desejo não está bem, a motivação não vem do fundo do coração. Mas quando as provas se apresentam e o nosso desejo cresce, temos condições então de amadurecer nas nossas decisões. O que as provas, as dificuldades, os desafios da vida têm nos desanimado? Ou temos, firmados na graça de Deus, encarado as dificuldades como ocasião para crescer no desejo e renovar a nossa decisão de caminhar? As multidões nos ensinam a desejar ao ponto de não mais contemplarmos as dificuldades como bloqueios, mas entendermos que elas são uma ocasião para sonharmos mais alto, para desejarmos mais, para nos determinarmos no caminho. Os discípulos, possivelmente, começam provando uma grande maravilha, aquela multidão de pessoas ao redor do Mestre para escutá-lo. Os discípulos se alegram com isso, provam maravilha. A mensagem do Evangelho chega a todos, mas logo em seguida, essa maravilha se depara com as exigências da missão do Mestre, que acabam sendo também as exigências da missão do discípulo. Os apóstolos, pouco a pouco, comungam das exigências da missão de Jesus e entendem que essas exigências passam a ser as exigências também do coração deles. E essa exigência, essa dificuldade do povo toca o coração dos discípulos e desmascara os limites que os discípulos trazem consigo, as desconfianças, as descrenças, em um certo sentido até mesmo o egoísmo. Não temos nem mesmo para nós, parecem pensar os discípulos. Como é que a gente pode ajudar essa gente? Se até nós somos pobres, temos um pouquinho, não dá nem para a gente. Como é que a gente pode ajudar essa gente? Então, como é que podemos ajudar essas pessoas? Então Jesus os provoca a ir além. Jesus desafia os limites dos discípulos. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Confesso que essa é a expressão que, quando me preparava para a nossa partilha, ficou no meu coração. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora, porque, meus irmãos, os discípulos querem despedir as multidões para que possam se alimentar e, quem sabe, depois voltar a ouvir o discípulo ou irem às suas casas. Eles querem a alegria da missão, poderíamos dizer, mas acabam tendo dificuldade, provam a alegria da missão, porque as pessoas estão ao redor do Mestre, mas acabam tendo dificuldade de aceitar a responsabilidade, a exigência que a missão traz consigo. É muito bom que o povo esteja ao redor escutando o Mestre, uma quantidade tão grande de pessoas,
mas parece que não cai muito bem no coração dos discípulos se responsabilizar com essas pessoas, fazer parte da vida dessas pessoas, se abrir à compaixão, assumir o padecimento daquelas pessoas como o próprio padecimento. Eles querem se desobrigar das exigências da missão. Isso me faz pensar e deve nos fazer pensar. Há coisas muito boas da missão. Nós encontramos tanta gente que nos quer bem, fazemos laços de amizade, de fé tão bonitos que enriquecem a nossa vida. A missão tem coisas maravilhosas, né? Que nos ajudam a crescer, que iluminam, que alegram a nossa vida. Mas do mesmo modo a missão tem exigências profundas, mexe conosco, nos faz sair do nosso comodismo, nos responsabiliza, porque a missão nos amadurece. Vejam, a missão não é só para acariciar o nosso ego, não é para nos tornarmos pessoas famosas, pessoas amadas. Missão, o fruto da missão mais importante não é esse. Quer nos amadurecer como pessoas e como homens e mulheres de fé. E parece que o Evangelho nos faz entender que a maturidade tem como seu fruto mais precioso aquela capacidade de se compadecer. Quanto mais capaz de misericórdia é o coração do homem que crê, mais ele se tornou maduro. Os discípulos são levados a entender isso. A compaixão e a misericórdia são os frutos mais maduros da missão, da entrega, do caminho de fé. Uma segunda lição que os discípulos aprendem dessa provocação de Jesus é de que há necessidades e desafios profundos para além das nossas forças, que nós só seremos capazes de corresponder à luz da fé. Se confiarmos tendo no nosso coração compaixão e esperança, Deus fará a sua obra. Nós não podemos fazer tudo. Fiquei também meditando sobre isso. Às vezes os gritos daqueles que estão ao nosso redor são tão altos, tão fortes, as necessidades são tão grandes, que a gente corre o perigo de querer fazer tudo e acabar esquecendo que a obra é de Deus. A obra é dele. E só conseguiremos fazer um pouco se a nossa ação estiver ligada a dele, se aprendermos a confiar. Ora, essa confiança não significa cruzar os braços, significa fazer a minha parte, confiando que Deus fará dele. Quando isso acontece, nós entendemos como é possível ofertar a nossa vida de modo que ela seja fecunda. Há provas, há dificuldades, há situações da nossa vida que só teremos condições de responder se crescermos na fé, se aprendermos a confiar. E não é uma lição muito fácil, porque às vezes parece que tudo ao nosso redor diz o contrário. Nós não conseguiremos. O que faremos vai ser muito pouco e não fará diferença. São tantas as vozes dentro e fora de nós que querem nos fazer desistir. Como aquele cego ouviu falar que Jesus estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas ao redor diziam: cale-se, não perturbe o mestre. E ele gritou mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade. Ocasiões para que o desejo e a determinação cresçam, se transformem em atitude. Acolhendo um pouco oferecido, os discípulos tinham só 5 pães e 2 peixes. Depois de ter dado graças, Jesus devolve o que acolheu aos discípulos como dom de vida para os outros. Diz Mateus: em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Após de ter dado graças, e os evangelhos da multiplicação dos pães sempre fazem uma referência à Eucaristia. Esse é o gesto eucarístico: tomar, render graças e partir o pão. É isso que acontece em cada Eucaristia. E a Eucaristia é o modelo da oferta de vida. Por trás dessa compreensão, dessa ligação entre o pão da multiplicação, a Eucaristia e a nossa vida, há uma conexão muito profunda. O pão e o peixe multiplicado, a Eucaristia que alimenta as multidões, e a nossa vida que é chamada a se tornar
pão partilhado, oferecido a Deus e dividido aos irmãos, nós acabamos entrando nesse único campo de significado. As coisas estão intimamente ligadas. A multiplicação dos pães nos evangelhos, e particularmente no evangelho de Mateus, quer nos recordar a Eucaristia, e a Eucaristia nos recorda a vida. Nós comungamos do pão consagrado para nos tornarmos pão consagrado para a vida do mundo. Então esses movimentos são tão interessantes. Em seguida partiu os pães, após ter dado graças, e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. O que os discípulos receberam, deram. Mas o que os discípulos tinham dado a Jesus? O pouco deles. Tem uma lógica bonita, profunda. Os discípulos tinham pouco, mas o pouco que tinha entregaram a Jesus. Jesus acolhe, rende graças ao Pai e devolve aos discípulos. Mas não é mais pouco. O pouco foi a oferta feita pelos discípulos a Jesus. Quando Jesus devolve essa oferta para os discípulos, ela já está cheia da bênção. Ela é abençoada. Poderíamos dizer com a linguagem da Eucaristia, ela está eucaristizada, porque é o pão que nós demos a Deus, consagrado, que Jesus deu graças por causa daquele pão, é o pão da gratidão, cheio da fecundidade, cheio da fidelidade de Deus, e por isso sacia as multidões. Os discípulos dão pouco, Jesus devolve o muito, porque aquele pão e aquele peixe devolvido aos discípulos, agora não é só pão e peixe, mas eles são também cheios, completos da graça de Deus, que é sempre fecunda e generosa. Faz agora a vida doada. É que eu não sou uma boa peça, Senhor. E tanta gente mais rica, mais interessante, mais santa, com mais qualidades, eu não tenho muito, Senhor. E Jesus diz para aquele que é vocacionado: não mandem as pessoas ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Porque no mistério da vocação tem o pouco que nós ofertamos a Deus com generosidade, e esse pouco que é a abertura por trás do sim de cada cristão. Quando Deus te chama e você diz sim, o seu sim é a resposta para todo o povo que espera esse mistério tão grande, tão maravilhoso, tão quase que incompreensível de Deus. Há um povo que espera o seu sim, porque Deus quer chegar a esse povo através do seu sim. E o seu não pode deixar tanta gente com fome, mas o sim de cada cristão. Então esse mistério do povo que espera a nossa abertura, o povo que espera a nossa oferta do pouco que temos a Deus, para que a partir dessa oferta, Deus mesmo sacie a fome das pessoas. Sua vida e sua vocação de cristão, de sacerdote, de consagrado, não é inútil. E olha, minha gente, muitas vezes nós podemos pensar que a nossa vida é inútil, que o nosso trabalho é um trabalho que não está produzindo efeito, que a nossa oferta de vida é uma oferta estéril. Mas o olhar de Deus, o Evangelho nos faz provocar esse mesmo olhar que trazemos conosco para compreender que toda a vida ofertada gera frutos. Porque não é só o pouco que saiu de si para Deus, mas é aquela graça que acolhe e devolve com muito de Deus para saciar as pessoas. Essa fecundidade e a fidelidade de Deus nós vemos nas leituras da liturgia de hoje. Esse belíssimo texto da profecia de Isaías: vós que estáis com sede, vinde às águas. Vejam, Deus é sempre fecundo, Deus sempre é transbordante na sua bondade. Aqueles que se aproximam dele, mesmo que através de mediações tão frágeis, encontram fartura, encontram vida plena. E Deus é assim, a segunda leitura nos ensina, porque nos ama. Vejam, a fidelidade, a generosidade de Deus deitam raízes no seu amor. Porque nos ama, nos chama. Porque nos ama, conta conosco. Porque nos ama, nos alimenta através das mãos daqueles que nos coloca, que Ele mesmo coloca no nosso caminho. São tantos os que generosamente nos distribuem o pão de Deus, cada dia. Sacerdotes, pessoas que são importantes no nosso caminho de fé, eles são dons de Deus, eles são provas do amor fiel de Deus, que não nos deixa sem pão
e sem peixe, que não nos deixa sem alimento. A dinâmica do caminho novo de Jesus é apaixonante e provocadora. Nela, o caminho da fé não diz respeito a um itinerário repetitivo e vazio. Na provocação de Jesus, o caminho da fé não se é escravizado nos nossos limites, não é escravizado naquela visão pequena e medíocre que às vezes temos de nós mesmos e da nossa vocação de cristãos, porque dentro do nosso sim há a fecundidade de Deus. Então às vezes nós limitamos o nosso caminho de fé, encaixotamos, colocamos cercas na nossa resposta, e essa resposta acaba se tornando medíocre, não porque Deus nos chama de mediocridade, mas porque muitas vezes nos falta a generosidade de dar todo o nosso pouco a Deus, essa confiança que esse pouco será fecundo. O Evangelho nos recorda, e o caminho de santidade da igreja confirma: uma vida se torna verdadeiramente nova e fecunda na medida em que, na sua pobreza e pequenez, abre-se a generosidade de tudo ofertar a Deus, respondendo ao chamado que Ele nos faz a ofertar a nossa vida pelos irmãos. Que essa semana, iluminados pela liturgia do domingo, o nosso coração, entrando no mês das vocações, se abra para essa escuta. E se Deus já há algum tempo está te pedindo algo, não retarde o seu sim. Se Ele está te pedindo algo, diga sim. Não use a desculpa de que o que você pode fazer é pouco, porque o que Ele quer é o seu pouco, e a partir desse pouco fazer o grande dele, o muito dele. Um mês que a Igreja do Brasil nos oferece como uma ocasião para pensarmos no chamado de Deus. E hoje, de uma forma especial, lembremos os nossos sacerdotes, rezemos por eles, homens frágeis e pecadores como qualquer outro, mas revestidos da graça de Deus por um serviço, e que tanto precisam do auxílio, que tanto precisam da compreensão, tanto precisam da ajuda daqueles que estão ao seu redor, das suas comunidades. Então lembrem de rezar pelos padres das paróquias de vocês, lembrem de rezar também pelo padre, por mim, para que o Senhor nos faça mais fiéis, cada dia mais fiéis à sua vocação. E de uma forma especial, nesse tempo tão duro e difícil, rezemos também pelos padres, alguns deles incompreendidos, sozinhos, que lutam nas suas comunidades, para que o bom e belo pastor alimente e fortaleça o serviço e a resposta de cada um deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja